A nossa aula será sobre América Inglesa, isso mesmo, formação das 13 colônias e posteriormente seu processo de independência. Vamos começar vendo que história é essa? Aqui a gente tem uma parte, né, do atual território norte-americano e aqui em destaque de vermelho nós temos as 13 colônias inglesas. Quem colonizou? Contexto das colonizações, né, colonização da América Portuguesa, da América Espanhola, era um contexto de mercantilismo, estados fortes, absolutistas, e eram as coroas, né, que boa parte das vezes bancavam, patrocinavam as expansões marítimas e ficavam com as áreas coloniais. Por isso que em muitos casos acontecia um pacto colonial forte, né, um controle metropolitano, um exclusivismo colonial muito intenso de algumas metrópoles, como Portugal, e a sua relação com o Brasil colônia. No caso inglês, na formação dessas 13 colônias que estão aqui destacadas, isso não aconteceu exatamente assim. Quem colonizou, que é a primeira perguntinha que tem aqui para a gente trabalhar, são justamente puritanos fugindo de problemas ingleses. Só puritanos? Claro que não, né? Mas a maioria eram protestantes de origem puritana, fugindo de quê? De vários problemas ingleses, a começar pela religião, né? A Inglaterra, horas, ela era católica oficial, anglicana oficial, e os puritanos, né, decidiram acabar abandonando, né, a Inglaterra e buscando uma nova Inglaterra, que é justamente essa parte norte aqui das 13 colônias, porque eles queriam que liberdade religiosa, formar literalmente uma nova Inglaterra, que não houvesse, né, todas aquelas disputas religiosas. Além desse problema religioso, nós temos muitos problemas na Inglaterra nos séculos XV, XVI, e eles intensificam no XVII com as revoluções inglesas. Revolução Puritana, Revolução Gloriosa, isso vai afastando as pessoas da Inglaterra e vão buscando a nova Inglaterra. Sem dizer um processo de cercamento, né, que tirou muitas terras comunais e muitos colonos, muitos camponeses migravam para as cidades inglesas e não tinha emprego. Então, o desemprego, o cercamento, a fome, a miséria também são fatores de fuga desses ingleses da Inglaterra que vão procurar uma nova área. E aqui, né, nessas 13 colônias, eles encontraram. Primeira fundação, né, dessas 13 colônias teria sido aqui, ó, Massachusetts, tá? Por volta de 1620, né? Esse é o marco originário da fundação das 13 colônias, né? Os britânicos, naquela época, chegaram até a comemorar a chegada nas 13 colônias e hoje é um dia muito importante da história norte-americana, né? Eles comemoram esse dia da chegada como o dia de ação de graças, porque eles chegaram e depois sobreviveram, né? Em condições inóspitas, mas sobreviveram aqui em Massachusetts, os primeiros colonos, em 1620, tá? Bom, e a Inglaterra com tudo isso? Então, no primeiro momento, 1620, 1630, a Inglaterra, enquanto metrópole, tinha tantos problemas, né? 1641 está estourando a Revolução Puritana, 1689 está estourando a Revolução Gloriosa. Então, esses problemas políticos internos da Inglaterra vai fazer com que, no primeiro momento, né, nesse século XVII, eles não controlassem muito as colônias, principalmente a porção aqui do norte, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, essas áreas aqui mais ao norte, que são as áreas originárias, elas não tiveram muito controle metropolitano. É como se o pacto colonial quase não fosse percebido na porção norte. Só que conforme os colonos vão dominando as áreas mais em direção ao centro-sul das 13 colônias, hein? Não é centro-sul desse mapa dos Estados Unidos, não. Centro, para mim, tá aqui, ó, tá vendo meu mouse vermelho passar? E sul é aqui também, então toma cuidado com o centro-sul que eu tô falando. Como a Inglaterra não tinha, assim, um intenso controle, a gente chama isso de uma certa negligência metropolitana, mas uma negligência saudável, salutar, porque enquanto os colonos não pagavam muitos impostos e seguiam a vida sem muito controle da Inglaterra, eles vão fluir e vão ter um tipo de colonização um pouco diferenciada. É aí que entra justamente isso, os tipos de colonização dessas 13 colônias. Aqui dá para ver exatamente o que eu estava falando. Ó. Aqui de cor-de-rosa nós temos as famosas colônias do norte, as primeiras a serem fundadas e que são clássicas colônias de povoamento. Tá vendo aqui, ó, colônias do norte de cor-de-rosa e aqui embaixo colônias de povoamento. Essas características a gente já vê. Depois aqui, ó, o que eu chamei de centro, que não é o centro dos Estados Unidos, mas é o centro das 13 colônias, nós temos Nova York, Pensilvânia, algumas outras colônias aqui, que são colônias que a gente chama de transição.
ou colônias centrais. Por quê? Porque elas vão mesclar características das colônias do norte, de povoamento, com as características das colônias do sul, que são de exploração. E aqui essas quatro de verde, né, a Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia, são as típicas colônias de exploração, são as clássicas colônias que talvez a Inglaterra tenha tido um pouco mais de controle e muito menos controle nas colônias centrais e nas colônias do norte. Aliás, essa porção aqui rosa é o que a gente costuma chamar, né, de Nova Inglaterra, porque aqui, né, os primeiros grupos chegaram e se estabeleceram. Então vamos entender a diferença. O grupo estava fugindo da Inglaterra, da fome, da escassez, do cercamento, das questões religiosas. Chega aqui. O que ele quer fazer? Sobreviver. Então a maioria vivia em terras pequenas, em minifúndios, né? Produziam de tudo um pouco, né? Criação de animais, hortifruti, cereais, para poder sobreviver, né, gente? Então era uma cultura, uma produção de subsistência. Por quê? Porque não tinha outra opção. Inclusive, tem vários atritos aqui dos primeiros colonos com os indígenas na região. Isso é uma das justificativas para os colonos não terem adentrado no interior dos Estados Unidos. Também tem essa dificuldade aqui, né, dos Apalaches, é uma região bem montanhosa. Então, as questões geográficas, os indígenas também contribuíram para essas colônias terem essas características aqui. Quando foram usar algum tipo de mão de obra, ela era normalmente assalariada, portanto, uma mão de obra livre. E esse conjunto aqui, com essas quatro características, minifúndio, policultura, cultura de subsistência e mão de obra livre, é o que são as características fundamentais de uma colônia de povoamento, que são essas, de novo, repito, rosas aqui no norte das 13 colônias britânicas na América do Norte. Já as colônias centrais são de transição, então elas têm umas mesclas, né, de características, algumas aqui do norte e outras do sul. Aí as colônias do sul, que são as quatro verdes aqui no mapa, elas já são latifúndios, né, grandes propriedades rurais, monocultores, inclusive um dos principais produtos é o algodão, que eles vendiam inclusive para a Inglaterra fazer os seus tecidos e tudo mais. Então a produção do sul era para o mercado externo, e aí sim, no sul, a gente vai ter o uso de formas exploratórias de mão de obra, como, por exemplo, a escravidão negra africana, tá? E esse conjunto de características aqui que estão descritas são o famoso plantation. E o plantation, ele é um método produtivo das colônias de exploração, como América Portuguesa, Brasil, como América Espanhola, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, México, assim por diante, tá, gente? Então vamos seguir? Porque esses colonos aqui do norte, essa porção rosinha, vai estar em destaque agora para a gente ver. Acho que esse mapa fica bem mais clara, as 13 colônias inglesas na América. Deu para ver? Que bom. E aqui você já percebeu, né, que são territórios franceses. Os franceses conseguiram melhor, conseguiram dominar, né, mais rapidamente essas áreas centrais, que inclusive são as mais férteis, né, por causa dos rios e tudo mais aqui no centro do atual território dos Estados Unidos. Então vamos ver o comércio triangular. Aquelas colônias rosas, as colônias do norte, a Nova Inglaterra, vão fazer esse comércio típico das colônias britânicas na América, tá? Como é que funciona? Aqui no norte, tá? Tô passando o mouse para você ver. Os colonos produziam rum e levavam esse rum aqui, como tá na seta laranja, para o continente africano. Vendiam, trocavam, faziam escambo, faziam de tudo um pouco. E aí, com a venda do rum, geravam lucro, eles compravam escravos. Os escravos saíam da África por essa seta aqui, ó, mais vermelha, e eles eram levados em maioria para a América Central, América Espanhola, isso mesmo. Eles vendiam aqui nessas áreas como Cuba, por exemplo, compravam esses escravos dos colonos da Nova Inglaterra. Quando eles vendiam esses escravos aqui na América Central, também sobrava um ou outro para vender aqui para as colônias do Sul, tá, gente? Mas a maioria era para a América Central. Vendiam esses escravos e compravam o quê? Melaço. Está escrito aqui cana e melado. Na verdade, o que eles mais gostavam de comprar era um produto chamado de melaço. O que é isso? É um caldo de cana já engrossado como um melado. Por isso que esse meu mapa está escrito isso. E aí essa seta amarela volta aqui para o norte, para Nova Inglaterra, porque o melaço ele é uma das matérias-primas utilizadas para a produção do rum. Então, aí produzia-se o rum, levava para a África, escravos e assim por diante. Para completar o comércio triangular, as colônias do norte também vendiam algumas manufaturas, como roupas e alimentos para essas colônias aqui da América Espanhola. Então, esse comércio triangular, ele é extremamente lucrativo para os colonos do norte. Então, não foi o minifúndio, não foi essa cultura de subsistência que vai atrapalhar
o acúmulo de capital por parte desses colonos do norte. Inclusive, gente, aqui no norte, mesmo com essas condições, digamos assim, geográficas e climáticas não favoráveis para a agricultura, vai se estabelecer uma elite marítima, né, uma elite comercial, que é diferente da elite do sul, que é uma elite agrária, uma elite produtora, né, principalmente de algodão e até em alguns casos tabaco. Bom, seguindo a vida, a gente vai já para o nosso processo de independência. Só que eu vou cortar o videozinho aqui, vai dar aquela vontade de assistir o próximo e a gente segue com outro videozinho para vocês daqui a pouquinho. Beijinhos, ó, até daqui a pouco.